Muito bem, rapaziada, vamos seguir os nossos trabalhos de hoje falando sobre algo histórico, né? Falando sobre algo que nem eu e nem você jamais vimos na NBA. Jamais, sabe? O que aconteceu hoje foi algo inédito para nós. E eu posso afirmar isso com convicção, porque é fato histórico. O que aconteceu no jogo de hoje entre Cleveland Cavaliers e New York Knicks, jogo 1 da final do leste, lá no Madison Square Garden, na meca do basquete, inclusive lugar mais do que apropriado, né, para algo histórico, para algo desse tamanho acontecer, não é mesmo? O palco estava montado para algo histórico. Que de fato aconteceu? O que aconteceu? O que foi esse algo histórico? Qual foi essa coisa inédita que a gente viu hoje? A gente viu hoje a maior virada da história dos playoffs desde 1970. Desde 1970, nunca vimos uma virada igual a que vimos hoje. Então, por isso que eu falo que eu e você, o que aconteceu hoje foi a primeira vez que a gente viu. Ver um time tirar 22 pontos de desvantagem em menos de 8 minutos, eu não vi e você também não viu. Seu pai talvez tenha visto. Se o seu pai é um bom velhinho, né, que nasceu antes de 1970, ele já viu uma virada maior. Agora, você, jovem gafanhoto, você não viu. Na verdade, viu. Viu hoje, né? E se você é torcedor do Knicks, com certeza você jamais vai se esquecer dessa noite. Eu já não vou me esquecer, porque foi algo realmente absurdo, foi algo surreal o que eu vi. Agora, se você é torcedor do Knicks, com certeza o jogo de hoje ele jamais sairá da sua memória, principalmente se, por acaso, o título for para Nova York esse ano. Porque se o título for para Nova York esse ano, se o Knicks conseguir ser campeão, o que tem chance de acontecer, o jogo de hoje ele vai ser um daqueles jogos que, quando for lembrar da trajetória pro título, o jogo de hoje ele vai ter um capítulo especial. Vai ter um capítulo especial, né? Que coisa absurda, cara, assim. Contando a história do jogo pra vocês, durante, cara, 3 quartos e 3, 4 minutos, a gente viu um Knicks horrível, né? Um Knicks que vinha de uma varrida dominante contra a Filadélfia, um Knicks que vinha de um grande período de descanso. Os caras, mano, estavam horríveis, assim. Não tem outra palavra. O Knicks estava horrível. Nada estava funcionando, a bola de 3 simplesmente não caía. A defesa nem tava tão ruim assim, a defesa do Knicks, mas não tava no mesmo nível, né, que apresentou na série contra a Filadélfia e naqueles últimos 3, 4 jogos contra a Atlanta. Né, o Knicks estava um ou dois níveis abaixo. O próprio Brunson não estava jogando bem. O Brunson vinha fazendo um jogo ruim, né? O Towns completamente sumido, sendo muito bem marcado por Mobley e por Jarrett Allen, mas principalmente pelo Evan Mobley. E do outro lado, um Cavaliers que, mesmo sofrendo com turnovers e também não tendo uma grande eficiência no perímetro, conseguia executar melhor, né? Os processos do Cavs vinham sendo mais bem executados do que os processos do Knicks.
né? Um Donovan Mitchell tava jogando pra caralho. Donovan Mitchell fazendo um grande jogo. Grande jogo. O Mobley muito bem na defesa. E aí a gente chega nos últimos 8 minutos de jogo com o Cavs vencendo por 22 pontos. Uma vantagem que, cara, em 9 de 10 vezes, ela vai garantir a vitória. Entendeu? Se você chega nos últimos 8 minutos de um jogo vencendo por 22 pontos, você vai ganhar o jogo muito provavelmente. Só que não sempre. Né? Quando você chega nos 8 minutos finais vencendo por 22 pontos, você tem 99% de chance de vencer. Inclusive, a ESPN dava pro Cavs nesse momento do jogo exatamente 99% de chance de vencer um jogo. Só que, como diria Marcos Ibelucci, tem aquele 1%, né? Só 1%! Aquele 1%. Que é vagabundo. E foi esse 1% vagabundo que fudeu o Cavaliers. Foi esse 1%. Não tem aquele 1% de chance, 99% de fé. Tudo isso se alinhou a favor do Knicks. E aí, nos próximos 12 minutos, né, porque soma o resto do quarto período com a prorrogação, tudo que vinha dando errado pro Knicks e vinha dando certo pro Cavs se inverteu. O Brunson, que não vinha bem, ativou o modo playoff, ativou o modo playoff Brunson, que a gente sabe que é algo mágico de se ver, né? O Jalen Brunson em playoff, ele é um show à parte. O Jalen Brunson dos últimos, 3 anos, 4 anos, eu coloco ele tranquilamente como um dos... Vamos jogar alto? Dos últimos anos, o Jalen Brunson ele é um dos 3 maiores playoff performers que a gente tem na liga. Sim, é surreal o que esse cara performa em playoff. Desde o seu primeiro playoff em Nova York, ele mostra um nível absurdo. Ele já havia mostrado um nível absurdo, né, naquele playoff em Dallas, que Dallas chega na final de conferência com ele jogando pra caralho, sendo o segundo melhor jogador daquele time, depois do Luka. E em Nova York, desde que ele desembarcou em Nova York, cara, o nível de execução, o nível de performance, o nível de entrega do Brunson em playoff alcançou um nível bizarro. Não à toa, e eu sempre falo isso, o Jalen Brunson, ele é primeira prateleira de jogadores da história do New York Knicks. Pra mim, o Brunson é top 3 da história do Knicks. Depois do que ele fez temporada passada, colocando o Knicks de volta na final de conferência, e depois do que ele fez nesse ano, recolocando o Knicks na final de conferência de novo, pra mim ele é top 3 tranquilo da história do Knicks. Tranquilo. E se ele conseguir fazer esse Knicks campeão, Patrick Ewing, Bernard King, com todo respeito, mas ele vai superar vocês. A gente tá falando de um potencial maior jogador da história do New York Knicks. É nesse terreno que a gente trabalha hoje, em relação a Jalen Brunson em Nova York. É um potencial maior jogador de uma das maiores franquias dos esportes americanos. Esse é o nível de Jalen Brunson. E nos últimos 8 minutos do quarto período, ele ativou esse modo que é imparável. Em conjunto a essa subida de nível do Brunson, teve, né, um ajuste, cara, fundamental do Mike Brown, que foi a entrada do Landry Shamet no lugar do Josh Hart. Essa entrada do Landry Shamet
abriu mais o time do Knicks e permitiu com que o Brunson caçasse, né, alvos mais fáceis no ataque, né, que ele caçasse alvos mais fáceis no pick and roll. E eu falo alvos, mas na real é no singular, alvo mais fácil. O Jalen Brunson pôde, com essa mudança da entrada do Shamet, caçar o seu alvo favorito, que foi quem? James Harden. Cara, assim, eu não quero colocar a culpa dessa virada inteiramente no James Harden, porque seria injusto. Seria injusto culpar só o Harden. Kenny Atkinson tem muita culpa, né? Ele viu o time dele derreter, ele viu o time dele tomar um 18-1 em sequência e não parou o jogo. Ele esperou o time perder toda a vantagem que construiu pra pedir tempo, entendeu? Pra pedir timeout. A falta de capacidade de ajuste dele, ao ajuste que o Mack Brown fez, horrível. Tá? O Kenny Atkinson tem muita culpa no que aconteceu hoje. Mas muita culpa, tá? Mas não dá pra tirar a culpa do James Harden. Porque a partir do momento que você se torna o alvo recorrente, né, do seu adversário, a partir do momento que você se torna a presa do seu adversário e você não consegue fazer nada pra mudar isso, você tem muita culpa no que aconteceu, entendeu? Pega pra ver todas as cestas que o Brunson fez ali no quarto período, que não foram poucas, né? Foram 7 cestas, foram 15 pontos. Eu tenho convicção, eu não reassisti, tá? Eu não parei pra reassistir, depois eu tenho até que fazer isso. Mas eu tenho convicção de que pelo menos, das 7 que ele acertou, pelo menos 6 foram em cima do James Harden. Pelo menos 6. Se não foram as 7, eu arriscaria dizer que as 7 foram em cima do James Harden. Porque, cara, foi impressionante, mano. Toda hora o Brunson atacou o Harden. Toda hora ele foi pra cima do Harden e toda hora ele conseguiu a cesta. Toda hora ele conseguiu. Assim, o Harden, ele não conseguia fazer nada pra parar o Brunson. Nada. Sabe o que é nada? Nada. Não conseguia fazer nada, né? E no ataque, completamente inútil. James Harden terminou o jogo com, de novo, né, assim como foi contra Detroit, com mais turnovers do que arremessos convertidos. Foram 6 turnovers e 5 arremessos. Mas assim, foi surreal, cara. Foi surreal. E aí, em conjunto ao Brunson acabando com o James Harden e destruindo ali no clutch, teve ainda o Mikal Bridges sendo gigantesco. O Mikal Bridges que, irmão, vamos falar do Brunson. O Brunson vai ser muito elogiado, né? Vai ser o principal, né? Vai ser o cara que mais vai atrair atenção, mais vai atrair elogios. Mas se não é o Mikal Bridges também ali, o Knicks não tinha virado esse jogo não, tá? Porque em meio à remontada do Knicks e ao derretimento do Cavs, o Cavs teve ali uma ou duas bolinhas que deram, né, um alívio momentâneo. E quem conseguiu responder essas bolinhas que o Cavs matou foi o Mikal Bridges, que matou 2 bolas de 3 absurdas ali no final. Em paralelo a isso, marcando pra caralho. Inclusive, parando o Harden toda hora, né? Então, o Brunson foi um espetáculo com 15 pontos ali no quarto período? Foi. Deitou no Harden, acabou com o Harden? Sim. Mas se não é o Mikal Bridges também, filhão, o Knicks não tinha virado esse jogo não, tá? Que fique registrado. Mas, enfim. Foi isso que aconteceu. O Cavs estava ganhando por 22 e nos 8 minutos finais, o Knicks voltou. Do nada,
o Knicks volta pro jogo, com o Brunson fazendo o que fez pra cima do Harden, com o Mike Brown fazendo esse ajuste da entrada do Shamet no lugar do Hart, abrindo mais o time, e com o Kenny Atkinson não fazendo nada. Cavs cede o empate, o jogo vai pra prorrogação, e na prorrogação o Cavs estava completamente entregue. Completamente entregue, né? Tanto é que tomou 14-3 na prorrogação. O Cavs, vamos lá, em 17 minutos, né? Os 12 do quarto período e os 5 da prorrogação, o Cavs tomou 46 pontos, cara. E marcou 22. Você tem noção disso? Que, somando quarto período de prorrogação, o Cavs tomou 46-22. Colapso. Não tem outro nome pra dar. Colapso, derretimento, pipocada. Pipocada. Ao mesmo tempo que foi uma prova de força surreal desse time do Knicks. Entendeu? Que não vinha jogando bem, que não vinha performando bem. Só que quando precisou, quando a parada apertou, quando pareceu que ia dar merda, mostrou a sua melhor versão. Né? Essa versão destruidora no ataque, esse ataque potente, esse ataque demolidor. Esse ataque que tanto encantou nas primeiras 2 rodadas e que não vinha aparecendo no jogo. No final apareceu, né? Com o Jalen Brunson comandando, com o Mikal Bridges sendo, né, o seu escudeiro. E o resultado final foi isso. 115-104. Knicks abre 1-0 na série, abre 1-0 na final de conferência e, repito, protagoniza a maior virada dos playoffs desde 1970. Que jeito de abrir a série, hein? Que jeito de abrir uma final de conferência, hein, cara? E agora fica a dúvida. Como que o Cavs vai responder a isso no jogo 2? Como vai ficar o mental do Cavs pro jogo 2? Porque isso, mano, você tomar uma virada dessa numa abertura de série, cara, é foda. É foda de você recuperar. Porque o sentimento sabe, de oportunidade perdida que esse Cavs deve estar agora é bizarro, cara, assim. Tipo, os caras ficaram a 8 minutos de abrir uma final de conferência vencendo o Knicks no Garden. Calando o Madison Square Garden. Os caras tinham 99% de chance de vencer esse jogo. Venciam por 22. E perderam, cara. Você se recuperar disso, cara, exige um mental que eu não sei se esse time do Cavs tem, cara. Sinceramente. Eu não sei. Eu vi um pouquinho aqui da coletiva do Kenny Atkinson. Cara, ele tava falando sobre azar. Ele tava justificando a derrota por azar. Fala, não, a gente deu azar. Porra é essa, cara? Porra é essa, bicho? A única forma que você tem de corrigir um erro é você assumindo o erro. É você identificando o erro. Não botando na conta do azar. Ah, foi o azar, foi o acaso que fez a gente perder. Não foi incompetência. Foi o seu jogador, foi o seu armador sendo o alvo do armador adversário toda hora e você não tendo resposta. Foi o seu ataque marcando 18 pontos no quarto período. Foi o seu ataque marcando 3 pontos na prorrogação. Foi o seu time derretendo. O seu time derretendo diante dos seus olhos e você não fazendo nada. Foi por isso que vocês perderam, Kenny Atkinson. Não foi azar. Não foi acaso. Foi incompetência. Ao mesmo tempo, uma competência fantástica do outro lado. Que não desistiu. Que se viu ali no abismo
encarou o abismo. Que se viu numa situação horrorosa, perderam por 22 em casa, com as coisas não dando certo, e deu um jeito de fazer dar certo. Foi por isso que vocês perderam o Ken Atkinson. Não foi acaso, não foi azar, não foi... Ai, o basquete... O empoderável do basquete. Não, não, não. Vocês perderam por incompetência. E se vocês não tiverem noção disso, fudeu a série. Fudeu a série. Então... eu tô bem curioso pra ver qual que vai ser a resposta do Cavs. Se é que vai ter resposta. Porque... cara, é um baque muito grande. Mano. É um baque muito grande. Isso me lembra a derrota do Cavs no jogo 1 contra o Warriors, lá em 2018, mano. Que o LeBron faz um jogo fantástico e no fim tem aquela entregada do J.R. Smith. O Cavs perdeu o jogo naquele jogo. Perdeu a série naquele jogo. O Cavs perdeu aquela série no jogo 1. Porque depois daquela pipocada, depois daquela entregada, o Cavs não teve mais força na série. E sinceramente, cara, hoje... é que aquela era uma final da NBA e tudo mais, mas... mano... cara, a pipocada de hoje ela foi muito pior do que aquela. Porque, cara, era um Golden State histórico e tal. O jogo acabou... sabe? O Cavs não tinha tanta chance de vencer como teve hoje. Em nenhum momento naquele jogo, o Cavs teve 99% de chance de vencer. Hoje teve. Vocês têm noção do que são 22 pontos de vantagem nos últimos 8 minutos de um jogo? Irmão, não dá pra você perder um jogo desse, cara. Ainda mais numa final de conferência. Não dá. Não dá. Entendeu? Assustador, cara. Assim. Assustador. Assim. Entre os 8 minutos finais do quarto período e prorrogação, o Cavs tomou 44-11, mano. 44-11, cara. Que porra é essa, bicho? Assustador, cara. Realmente assustador o que aconteceu. Bom pro Knicks, né? Bom pro Knicks. E péssimo pro Cavs, que vai ter que se recuperar, assim... é um dia. O Cavs tem um dia pra se recuperar. Não sei se vai ser o suficiente. Realmente não sei. Mas enfim... é isso, gente. É uma virada histórica, uma virada épica. Vimos a história acontecer diante dos nossos olhos. Jalen Brunson é um monstro. É um monstro, Jalen Brunson. Quem subestima ele, quem diz que ele não é tudo isso, irmão, você não sabe nada de bola. Ele é um monstro, ele é uma pica. Sabe o que o Jalen Brunson é? O Jalen Brunson é uma pica voadora. Joga pra caralho. Tá? Mas é um outro ponto. Virada histórica, épica, o Knicks tem que comemorar pra caralho. Dito isso, tem bastante coisa pra corrigir também, tá? Karl Anthony Towns não conseguiu jogar. Ele que é o melhor jogador do Knicks no playoff. Hoje ele não conseguiu jogar direito. Anunoby, que tava voltando de lesão, não fez um bom jogo. Josh Hart, na minha visão, não fez um bom jogo também. Tem coisa pra corrigir também. A defesa não foi tão bem ali, né? Durante 3 quartos e meio. A defesa do Knicks não foi ruim, mas também não foi tão boa como vinha sendo. O ataque não fluiu direito. Não dá também pro Knicks achar que tá tudo bem, que deu tudo certo. Deu tudo certo no final. Parabéns. Mas tem coisa pra corrigir também, né? Tem coisa pra ajustar. Menos do que o Cavs, mas tem coisa pra ajustar. Então, que venha o jogo 2. Que venha o jogo 2 nessa próxima quinta-feira. Pessoal, obrigado pela audiência nessa madrugada. Tamo junto, grande abraço, grande beijo a todos, fiquem bem e até mais tarde, né? Hoje tem Switch TV Show repercutindo tudo que aconteceu nesses jogos 1 das finais de conferência. A gente se vê mais tarde para falar sobre isso, para fazer esse recap.
Tamo junto, valeu, beijo e tchau.